Bom dia, eu professor Francisco José de Almeida, da disciplina Elementos de Máquinas 1, e eu vou apresentar para vocês dimensionamento geométrico de engrenagens, como nós adotamos os valores das engrenagens para depois fazermos as verificações. Bom, dimensionamento geométrico de engrenagens subentende 6 passos mais um. Definir o ângulo de pressão, definir o número de dentes, definir a largura da engrenagem, definir o módulo da engrenagem, definir o ângulo de hélice, definir o raio do fundo do dente e o sétimo ponto é calcular o grau de recobrimento do par de engrenagens. Então são 6 itens que nós definimos, nós adotamos e mais um item, o sétimo, que nós calculamos. Bom, o ângulo de pressão nós já sabemos o que é, já foi definido na teoria, é o ângulo entre a direção da força ortogonal ao flanco do dente no ponto primitivo e a tangente ao diâmetro primitivo também no ponto primitivo. E o ângulo de pressão pequeno, como por exemplo este primeiro caso, ele é bom, porque como o ângulo de pressão é pequeno, admitindo a espessura do dente sempre igual, o topo, a cabeça do dente fica mais espessa, mais grossa, maior. Isso é bom porque aumenta a resistência do dente. Porém, um ângulo de pressão grande, ou seja, um flanco do dente mais inclinado em relação à vertical, faz com que a cabeça do dente fique mais fina e isso diminui a possibilidade de engripamento. Se eu fizer um dente com ângulo de pressão muito pequeno, ele vai ter uma tendência a engripar muito grande. Antigamente se usava ângulo de pressão de 14 graus e meio para aumentar a resistência do dente. Mas hoje, com o desenvolvimento dos materiais, se usa normalmente ângulo de pressão de 20 graus, o que diminui a possibilidade de engripamento, o que é uma grande vantagem. Também se usa ângulos de pressão de 25 graus, principalmente nos Estados Unidos. Bom, o número de dentes, ele é função da possibilidade ou não de engripamento e da definição do tamanho da engrenagem. Quanto maior o número de dentes, maior o diâmetro primitivo da engrenagem, mais cara ela é, ou, como está aí, quanto menor o número de dentes, menor o tamanho da engrenagem, mais barata ela é em relação a tamanho, peso, custo. Só que eu não posso usar um número de dentes muito pequeno, porque não pode provocar engripamento. Então, o número mínimo de dentes que não provoca engripamento, esse é um dado levantado praticamente, na prática, é dado na tabela 1. A largura da engrenagem é função da qualidade de fabricação. Quanto menor a qualidade de fabricação da engrenagem, maior é a porcentagem de perda da largura física, a largura real da engrenagem. Isso significa, acabo concluindo, que quanto menor a qualidade que eu fabrico a minha engrenagem, menor deve ser a largura da engrenagem, porque eu vou perder absolutamente menor material de engrenagem. Nós calculamos a largura da engrenagem multiplicando o módulo no fator lambda, onde esse lambda é tabelado e é dado em função da qualidade de fabricação. Qualidade de fabricação baixa, lambda pequeno, por exemplo, dentes brutos, lambda igual a 6. Qualidade de fabricação média, por exemplo, suportes em gigas de aço, suportes em caixas de engrenagens, lambda igual a 25, 15 ou 25. E para alta precisão de fabricação de engrenagens, esse lambda pode subir bastante. O módulo, a definição de módulo é o termo primitivo pelo número de dentes. É uma definição, é um número puro, não tem unidade, e ele é definido porque desta forma ele define o tamanho todo da engrenagem. Então,
você pode entender como uma definição arbitrária. Na verdade, tem uma grande utilização. Mas alguém quis inventar alguma coisa, inventou um módulo, falou que é o diâmetro primitivo pelo número de dentes da engrenagem. Nós vamos ver em seguida, agora, que na verdade esse módulo define o tamanho inteiro da engrenagem. Ele é função do material, função da solicitação. Quanto melhor o material, menor pode ser a peça, portanto menor o módulo, já que o módulo define o tamanho da engrenagem. Quanto maior a solicitação em cima da peça, maior tem que ser o módulo, porque maior o tamanho da engrenagem necessário para aguentar uma solicitação maior. Muito bem, mas como eu disse, o módulo define o tamanho do dente inteiro, o tamanho da engrenagem toda, na verdade. O adendo é igual ao módulo. O dedendo é 1,1, 1,3 vezes o módulo. O passo circular é π vezes o módulo. O passo circular é o vão mais a espessura do dente. Módulos normalizados são dados na próxima tabela, tabela 3. Essa tabela me traz os módulos classificados em classe 1, classe 2 e classe 3. O que significa isso? Classe 1 são módulos em que eu encontro ferramentas para fabricar as minhas engrenagens facilmente no mercado. Classe 2 é o mais difícil encontrar as ferramentas para fabricar as minhas engrenagens com esses módulos. E classe 3, apesar de ser normalizado, dificilmente eu acho uma ferramenta no mercado para fabricar a minha engrenagem com esse módulo. A norma admite esses valores de módulo, mas como eles são pouco utilizados, os fornecedores de ferramentas para a fabricação de engrenagens acabam não tendo facilmente disponível essas ferramentas para esses módulos. Então nós devemos buscar sempre utilizar módulo classe 1. Se não for possível, classe 2. Classe 3 é realmente a última opção, porque vai ser difícil você encontrar ferramenta no mercado para poder usinar a sua engrenagem depois. Bom, como que nós estimamos o módulo? Nós vamos usar a equação de Dubel, que é essa equação que está apresentada aí, raiz cúbica de 2 vezes 71.620 vezes a potência de entrada, a potência do pinhão, dividido pela tensão admissível do material do pinhão, a fadiga, dividido pelo fator de Dubel, YE, dividido pelo lambda, que nós já apresentamos, dividido pelo número de dentes do pinhão ao quadrado, dividido pela rotação de entrada, a rotação do pinhão. Como eu disse anteriormente, o módulo não tem unidade, é um número puro, mas ele subentende milímetro. Então essa equação de Dubel nos traz um pequeno problema que nós vamos corrigir. Se nós pegarmos a equação e distribuirmos os termos de acordo com o nosso interesse, esse primeiro termo, 71.620 potência por rotação, é o torque, né? É a definição de torque. Se eu entrar com a potência em cavalo-vapor e a rotação em RPM, essa unidade que está aí é quilograma-força vezes centímetro. Bom, a tensão admissível é quilograma-força por centímetro quadrado. E os demais valores da equação, o YE, o lambda e o Z1, são números puros, não tem unidade. Bom, continuando essa análise, então eu posso simplificar esses quilogramas-força. Esse centímetro ao quadrado está embaixo ou de baixo, passa para cima, portanto fica raiz cúbica centímetro cúbico. Portanto, e essa resposta da equação de Dubel me daria um módulo, uma unidade subentendida de centímetro. Só que como o módulo tem que ter uma unidade subentendida, ele não tem unidade, não se coloca unidade no número, mas está subentendido milímetro, nós vamos ter que multiplicar o valor encontrado na equação de Dubel por 10 para poder escolher o módulo padronizado. Muito bem, vamos desenvolver essa equação e entender um pouco como nós vamos trabalhar com ela. A tensão admissível, então, é a tensão à fadiga. Então, é a tensão à fadiga vezes um fator J1, um fator J2, um fator J3, dividido por um fator de segurança, um coeficiente de segurança, a fadiga. Sempre que há um índice N, entende-se que estamos falando de fadiga mecânica. É mais ou menos um padrão na engenharia. Muito bem. A tensão, a fadiga, ela é diretamente proporcional à dureza superficial do material, porque a fadiga ocorre na superfície da peça, começa na superfície da peça. Nós vamos discutir mais fadiga quando falarmos de
cálculo de eixos, dimensionamento de eixos. Então, há uma equação aproximada. A dureza Brinell dividido por 100 ao quadrado vezes 10 é aproximadamente a tensão à fadiga do material. Tensão limite à fadiga do material. O J1 é o coeficiente do material oposto. E está a equação meio mais meio é 2 sobre 1 ao quadrado. O J2 é a função da viscosidade do lubrificante. E nós temos uma tabela para J2 em função da viscosidade em graus Engler a 50 graus Celsius. E o J3 é um termo que tem que ser menor ou igual que 1. Nós vamos ver porque eu estou colocando de uma forma tão genérica assim. É de propósito. No exercício nós vamos desenvolver melhor e vamos entender tudo isso. Porque eu estou colocando desse jeito, tão com pouca informação. E o coeficiente de segurança fadiga vai de 1,5 a 2,5. Bom, nós temos uma tabela com vários materiais disponíveis, materiais comerciais disponíveis, com as suas durezas respectivas. Se houver um tratamento térmico, a dureza é diferente no núcleo e no flanco. Então, na tabela tem a dureza diferente especificada para o núcleo e para o flanco. E nós sempre utilizamos para cálculo de engrenagens a dureza no flanco. Porque o assunto que está subentendido é a fadiga, e a fadiga ocorre, como nós já dissemos, na superfície da peça. Então, sempre é a dureza no flanco que é considerada nos cálculos de fadiga, portanto, de engrenagens. Bom, continuando, o fator de Dubel ele é tabelado, ele é dado em função do número de dentes e em função da relação de transmissão. Bom, continuando, o ângulo de hélice, beta, quanto maior o ângulo de hélice, mais comprida é o dente da engrenagem. Nós já vimos isso na teoria. Isso é bom, porque aumenta a capacidade de potência, transmissão de potência da engrenagem. Porém, um ângulo de pressão grande também aumenta a componente axial, o que sobrecarrega os mancais e diminui o rendimento do sistema. Na prática, então, nós admitimos um ângulo de hélice de 5 a 35 graus. Menos que 5 graus, o que eu ganho em comprimento do dente não compensa o custo maior que eu vou ter na fabricação. Eu ganho muito pouco o comprimento do dente, um ângulo de hélice tão pequeno assim. E acima de 35 graus de ângulo de hélice, o rendimento vai cair muito, porque essa componente axial vai aumentar demais. Então também não é pertinente, não é recomendável. Muito bem, vamos ver um pouquinho de cinemática de engrenagens. Como ocorrem as forças nos dentes da engrenagem. Uma engrenagem de dentes retos. Então eu tenho a minha força F aplicada, ou P, tanto faz. Fiz de propósito também, coloquei F num lugar, P no outro, tanto faz o nome, né? Alguns chamam de força de P, outros chamam força de F, não há problema nenhum. Então, como eu tenho o ângulo de pressão indicado na figura, eu posso calcular a força tangencial, que é F cosseno de θ, e a força radial, a componente radial, que é F seno de θ. Se for uma engrenagem helicoidal, então eu tenho mais uma componente. A minha força F, ela está inclinada em relação à horizontal e também está inclinada em relação ao eixo de rotação da engrenagem, porque ela é sempre ortogonal à face do dente, como nós já dissemos na teoria. Então eu posso definir uma força normal no plano, então, da minha força tangencial e da minha força axial, que é F cosseno do ângulo de pressão normal. E eu posso ver também a força radial, que é a força F vezes seno do ângulo de pressão normal. Então, indo para o plano horizontal, então, agora, essa força normal Fn, então eu posso definir a força tangencial como a força Fn vezes cosseno do ângulo de hélice. É só olhar a figura. E a força axial como Fn seno do ângulo de hélice beta. Substituindo
o valor de Fn das duas equações, eu posso escrever que a força tangencial é a força aplicada vezes cosseno do ângulo de pressão normal vezes cosseno do ângulo de hélice. E a força axial é a força aplicada vezes cosseno do ângulo de pressão normal vezes seno do ângulo de hélice. Raio do fundo do dente. O raio do fundo do dente é necessário para diminuir a concentração de tensão no pé do dente. O pé do dente é a região em que há o máximo momento fletor, portanto, a máxima tensão de flexão. Portanto, ele pode vir a quebrar muito fácil se eu tiver um raio de concordância muito pequena, um canto vivo, não é? É uma concentração de tensão muito elevada. Então, quanto menor o raio de fundo do dente, ou raio do pé do dente, como alguns chamam, maior a concentração de tensão, menor a capacidade, então, da minha engrenagem. Eu devo usar o raio do fundo do dente o maior possível. Só que ele tem um limite, porque ele deve se posicionar entre o topo do dente que entra no meio do vão de uma engrenagem e o fundo do dente desse vão. Ou seja, o raio do fundo do dente é o dedendo menos o adendo. O dedendo é 1,1, 1,3 vezes o módulo, o adendo é o módulo, porque essa diferença é 0,1 a 0,3 vezes o módulo. Essas são as dimensões que o raio do fundo do dente pode ter, pode obter, pode ocorrer. Bom, finalmente, cálculo do grau de recobrimento, não estimamos esse valor, nós calculamos esse valor. O grau de recobrimento ele exprime o número médio de dentes em contato entre as engrenagens. O número médio, portanto, é um número quebrado. Nós vamos fazer exercício, vamos ver que dá um número quebrado. Nós temos uma equação geométrica para determinar o grau de recobrimento para engrenagens de dentes retos e para dentes helicoidais. Equação para grau de recobrimento para dentes helicoidais. Não é isso? Com as equações, subequações aí, não é isso? Nós vamos fazer exercício, vamos fazer esses cálculos. No caso de dentes helicoidais, além desse grau de recobrimento frontal, εc, há um outro grau de recobrimento, porque o dente é inclinado, que é o εf. E a soma do εc e o εf é o grau de recobrimento total. No caso de dentes retos, eu tenho apenas o εc. O εf, se você verificar, ele é função da tangente de beta. Se beta for zero, ou seja, dentes retos, tangente de 0 é zero, esse valor é nulo. Então sobra apenas o εc, como eu já disse. No caso de dentes helicoidais, o εc é diferente de zero, eles se somam, o εf é diferente de zero, se somam o εc e eu tenho o εp total. Essa é a matemática que representa o fato físico que nós já discutimos na teoria, que uma engrenagem helicoidal tem mais dentes em contato, porque eu somo um εf no grau de recobrimento total. Bom, é isso por enquanto, agradeço a atenção, muito obrigado, até a próxima oportunidade.